alto-falante fixo emite um som cuja frequência f expressa em Hz varia em função do tempo t, na forma f de t igual a 1000 mais 200 vezes t. Num determinado momento, o alto-falante está emitindo um som com uma frequência f1 igual a 1080 Hz. Nesse mesmo instante, uma pessoa P parada a uma distância de 34 metros do alto-falante está ouvindo um som com uma frequência f2 aproximadamente igual a... Perceba pela função da frequência que essa função ela é uma função do primeiro grau e ela é crescente, porque aqui eu estou somando 200 vezes t. Perceba que esse valor 200 vezes t corresponde à variação da frequência. Então, se eu souber quanto tempo gasta para a onda ir da fonte até o observador, eu tenho como saber qual é a diferença da frequência que está sendo emitida para a frequência que já foi emitida. Porque se já chegou ao observador, é porque saiu antes, então tem uma frequência menor. Lembrando que quando a velocidade é constante, eu posso calcular o intervalo de tempo dividindo o deslocamento pela velocidade. Isso aqui nada mais é do que uma variação da fórmula da velocidade média, ΔS sobre ΔT, onde eu mudei ΔT com velocidade. Para uma distância de 34 metros, como o som se propaga com a velocidade de 340 metros por segundo, o intervalo de tempo vai ser 34 dividido por 340, 0,1 segundo. Ou seja, quando a frequência f1 está sendo emitida, a frequência f2 chegou ao ouvido. Se chegou ao ouvido é porque a frequência f2 foi emitida 0,1 segundo antes. Se é antes, a frequência era menor. Quanto é a variação de frequência? A variação de frequência é 200 vezes o intervalo de tempo. No caso, vai ser 200 vezes 0,1, vai ser igual a 20 Hz. Como a frequência 2 foi emitida antes da frequência 1, eu tenho que a frequência 2 é a frequência 1 menos essa variação de frequência. Eu tenho que a frequência 2 é menor porque ela foi emitida antes. Então, eu tenho que a frequência 2 é 1080 menos 20. Eu tenho que a frequência que o ouvido está captando é de 1060 Hz. 1060 Hz, que está na alternativa da letra C. C de coisa fácil. Fácil se você entender que se chegou ao ouvido é porque saiu antes da outra nota. Se saiu antes, eu vou subtrair a variação da frequência, que eu consigo simplesmente encontrando o tempo e multiplicando por 200 que está na função. Aí aqui é só fazer a continha de subtração e você encontra. Tranquilo?